começando mais uma edição do nosso podcast Sintracom São Paulo, aqui pela TV Sintracom. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, nosso diretor-geral Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. E na bancada nós temos o nosso querido companheiro Ramalho. Na verdade, uma das maiores lideranças sindicais do mundo. O Ramalho é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o Sintracom São Paulo. Você nos acompanha em nosso canal do YouTube, na sexta-feira à tarde, na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite, via satélite para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, dê a sua opinião e nós, é claro, queremos saber quem você gostaria que nós trouxéssemos aqui para poder ser entrevistado. Tá bom, gente? Hoje temos o prazer de receber o companheiro Ricardo Patá. Ricardo Patá, que já é praticamente cadeira cativa aqui do nosso programa. O companheiro Patá, ele é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. O companheiro Ricardo Patá é graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu e também Administração pela Pontifícia Universidade Católica, a nossa PUC de São Paulo. O Ricardo foi delegado brasileiro na Conferência Internacional do Trabalho da OIT em 1999. E é claro, como eu disse, já é cadeira cativa do nosso podcast. Companheiro Ricardo Patá, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito, é um prazer em estar aqui nesse podcast famoso do nosso querido Ramalho e com o Duarte na direção desse programa, o Ricardo na direção e o Duarte fazendo todas as perguntas e conduzindo um grande jornalista. Obrigado. E eu queria também aproveitar, em 99 realmente eu estive na OIT e esse ano eu vou de novo. Olha. E esse ano vai ser muito interessante, que o tema a ser abordado vai ser sobre os trabalhadores em plataformas. E a UGT é que vai falar em nome de todas as centrais. E é uma das tarefas hoje mais complexas, porque em 2023, numa ida com o presidente Lula para a ONU, as centrais sindicais, ele teve uma reunião com o Biden e fizeram um protocolo, Biden e Lula, sobre as questões ativadas em trabalhos precários. E é justamente essa questão das plataformas. Nós vamos ter oportunidade de ir lá, mais uma vez, exercitar, para mim, uma das funções mais importantes do mundo sindical, falar em nome dos trabalhadores num tema tão relevante. Mas é um prazer muito grande estar aqui com meu irmão Ramalho. Perfeito, obrigado, Patá. Na verdade, o Patá também veio hoje para poder falar um pouquinho, junto com o Ramalho, sobre esse mutirão. Nós vamos realizar um mutirão do emprego agora no dia 29 de abril, a próxima semana, é uma terça-feira, a sede do Sintracom, que fica aqui na Conde de Sarzedas 286, na Sé, né? Então, nós temos aí, na verdade, eu peguei ali com a nossa querida Elaine agora, muitas vagas à disponibilidade da população. São mais de 3.000 vagas. E esse mutirão acontece agora no próximo dia 29, mas o Patá, ele tem expertise nessa área, porque o Sindicato dos Comerciários já realizou vários eventos assim, não é, Patá? É muito interessante, porque olha que como as coisas às vezes são coincidências da vida. Eu estava em Liverpool, em 2018, num evento da Uni, que é Terra dos Beatles, né? Terra dos Beatles, nossa, coisa maravilhosa. Mas nós fomos lá a trabalho, num evento da Uni, que é o nosso Secretariado Mundial de Comércio e Serviços, e estava lá comigo o Moacir, que é do CEMACO, Aceio e Conservação. E ele estava mostrando um filme, onde no sindicato que ele presidia, que agora mudou para o André, estava tendo uma fila enorme de pessoas. Só que a fila era a prefeitura mudou o contrato de trabalho das pessoas de uma empresa e ia para outra. Então, basicamente, ninguém foi lá procurar emprego. Foi apenas mudar de emprego. Sim. Aí eu tive a ideia, porque nós já tínhamos um trabalho, já mais de 15 anos atrás, da vaga social com a Cleonice Caetano, lá que cuida dessa área. E aí eu liguei para ela, nós vamos fazer além da vaga social, que é o dia a dia, vamos fazer um mutirão do emprego. E fizemos em 2018 o primeiro mutirão nessa dimensão. Foram mais de
15 mil pessoas. Foi um negócio extraordinário. Na época também o desemprego era muito elevado e nós tivemos a oportunidade, juntamente com a área empresarial, de buscar alternativa. Esse é o papel principal de cidadania. O papel do sindicato é você ter uma boa negociação coletiva e ter serviços, em especial, prestar serviços para aquelas pessoas que mais necessitam, ou qualificação, ou capacitação, e principalmente emprego. E de lá para cá, com certeza, nós pegamos uma expertise enorme, sempre convidamos o Sintracom para participar conosco, que é uma área muito similar do ponto de vista de trabalhador da base da pirâmide. Nós representamos a base da pirâmide, e é justamente as pessoas que merecem muito mais da solidariedade e um serviço que possa dar oportunidade. Então, com certeza, sem falsa modéstia, por conta de tantos mutirões que nós fizemos, mais de 10, nós podemos dizer que temos uma expertise importante. E estamos aqui, nesse mutirão que é capitaneado pelo Sintracom, pelo presidente Ramalho, com a ideia, na realidade, de ajudar, subsidiar, e com certeza vai ser um sucesso, porque o Ramalho também, não só com essa questão do emprego, sempre teve é um visionário, sempre teve a percepção de fazer alguma coisa para o trabalhador. É o café da manhã, que eu já estive nas obras, que é uma coisa extraordinária. É as questões relativas, quando estivemos juntos no Fundo de Garantia, de ter sempre valorizar o trabalhador. Então, esse vai ser mais um bom serviço que o Sintracom vai dar a oportunidade às pessoas que trabalham ou não na construção, como em outras atividades, né? Vai abrir o leque para que as pessoas possam ter a oportunidade de ser cidadão. Porque quem não tem emprego, muitas vezes ele não se sente adequado até à própria vida. E tem pessoas que dão o final da vida por conta disso. Então, sim, é um trabalho relevante. Parabenizo o Ramalho e todos que estão nos vendo nesse momento, que esse mutirão com certeza será um grande sucesso. Dá para quantificar, Patá, o número de pessoas, por exemplo, que conseguem um emprego quando participam de um mutirão assim? Essa é uma questão que nos últimos anos nós tivemos que cada vez adequar mais. Por isso nós fizemos em parceria, do ponto de vista de qualificação, com o Sistema S, né, o Senai, o Senac, e também o Instituto Paulo Souza do Governo do Estado. Porque nós temos, no caso dos comerciários, muitas vezes vagas de operador de caixa. Só que o operador de caixa, ele na realidade é um operador de computador. Por mais que o salário não seja elevado, em média R$2.000, mas se não tiver um mínimo de conhecimento de computador, não é contratado. Sim. Então, nos primeiros, nós tínhamos muitas vagas, mas não conseguimos preencher pela ausência de qualificação. E com o tempo isso foi melhorando, porque nós fazemos com essas instituições, nós fazemos vagas sob medida. Porque por melhor que seja o Sistema S, e é bom mesmo, mas muitas vezes a tecnologia é tão avançada e a relação capital-trabalho é tão dinâmica que às vezes certas questões que são atuais no Sistema S já não servem para o dia a dia, no caso do comércio, das contratações. Então, sim, é como se fosse uma roupa de casamento. Nós desenhamos, nós precisamos de um curso com essas desenhamos junto com as empresas e nós fazemos. No primeiro mutirão, nós não tivemos nem 50% das vagas ocupadas. Tinha muita vaga, mas e muita gente procurando, não ocupamos por conta disso. No último mutirão já foi um pouco diferente, porque como diminuiu demais a taxa de desemprego, o que é bom, não é? Nós não tivemos tanta procura como nos outros. Então o preenchimento foi um pouco maior percentual, porque tinha muito mais vaga do que sim, pessoas. Então praticamente a maior parte das pessoas saíram empregadas. Perfeito. Companheiro Ramalho, temos aí um verdadeiro mentor aí sobre mutirão, que é o companheiro Patá, né? Não, sem dúvida, essa patente é do Patá, elogiada por todos nós. Paulinho, o deputado Paulinho, na época que o Patá criou isso, ele elogiou e falou, olha, o Patá é um expert em criação. E é isso mesmo, você está criando, depois no meio do caminho a gente vai ajustando, né? Sim. É claro que aqui nós estamos fazendo a experiência pela primeira vez, junto com
o Patá, Semaco, outros sindicatos, com 3.631 vagas, vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas como tudo tem a primeira vez, Tony, nós estamos aqui aprendendo com o Ricardo Patá e a sua equipe, né? Como é que faz? A gente está sempre aqui inovando, né? Participando, trazendo coisas que é importante para o debate. Como nós tivemos aqui um amigo do Patá, ele deixou um abraço, o Ibe Gandra Martins. Né? Eu sou muito amigo do pai dele, mas dele também. Mas o pai ele dele falou... E ele saiu daqui bem impressionado, Patá, porque nós trouxemos ele para lançar um livro e fazer uma palestra. Mas eu acabei, quando ele chegou aqui, falou: o senhor tem 5 minutinhos para mostrar a estrutura nossa, né? E nós descemos aqui mostrando toda a estrutura. E no final ele disse o seguinte: Ramalho, a palestra foi importante, mas importante foi o que eu aprendi com a organização de vocês. Eu não imaginava que o sindicato era tão organizado assim. Falei, não só o meu, como tantos outros. São vários aí. O meu talvez seja até o menos organizado, né? Muito organizado esse aqui. Então ele disse, foi uma escola para mim, foi o 30º livro que eu lancei. E lá, às vezes, na justiça, a gente tem a impressão de que sindicato é um negócio que não serve para nada. Ele falou, eu tenho 50 juízes que me assessora, que julga de cima da minha disciplina, daquilo que eu já escrevo, né? Mas, de qualquer forma, é sempre um aprendizado para a gente estar montando outros tipos de doutrina. E ele passou isso para todos os lados. O Miguel esteve aqui hoje na parte da manhã, eu falei que ia falar com você, que estaria aqui na parte da tarde. Vamos ver se a gente consegue trazer o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso. Né? Muito bom. Para primeiro conhecer a estrutura, ver o que é um sindicato, né? E trazer várias autoridades do mundo jurídico, mas também dirigente sindical. Muito bem. Ramalho, nós teremos aí, nesse mutirão, que eu estava vendo as informações que a Thaís passou para mim, a Thaís e a Elaine, o apoio do Seconce, né? O Seconce vai estar apoiando e nós teremos também aí a Ótica Moreto e a Boa Visão, que vão fazer exames de vista, glicemia, pressão arterial e tudo gratuito, não é só o mutirão, tem esse serviço de saúde também, né? Nós temos uma parceria com o Seconce de anos. O Seconce foi criado em 20 de março de 64, 11 dias antes do golpe militar, que foi em 31 de março. E o Seconce hoje administra 8 hospitais, 58 anos. O Seconce tem hoje 22 mil funcionários, né? E o sindicato aqui sempre teve uma cadeira, fazendo parte do conselho. Hoje aqui é o meu secretário-geral, o Toninho, mas já passaram tantos outros lá nesse conselho. E tudo que encontros que a gente faz aqui, o Seconce está junto. Eles têm o Construcer, que é o Encontro da Família dos Trabalhadores da Construção Civil, movimenta mais de 80 mil trabalhadores, e aí tem todo um dia médico, dentista, cortar cabelo, fazer massagem. Ou seja, e quando nós temos alguma coisa também, eles são parceiros, que eu acho que é isso que importa, empresário e trabalhadores juntos, né? Sem a gente abrir mão daquilo que é direito dos trabalhadores. Perfeito. Agora, Patá, você está fazendo esses mutirão desde 2018, se eu não me engano, são 7 anos então, né? Que tem anos que nós temos mais de um. Então, fizemos já 10, mas é importante destacar que, na realidade, há mais de 15 anos que nós temos a vaga social. O mutirão é um dia, uma semana, no caso, que nós fazemos essa uma grande festa de cidadania, né? Buscar emprego, etc. Mas todo dia tem um mutirão funcionando nos sindicatos comerciais de São Paulo. E para esse mutirão, segundo o Paulo, que também trabalha com a Cleonice Caetano, nós temos 1.276 vagas em área de comércio, 964 em área de telecomunicações e 470 em área do Semaco, mas com certeza as vagas ofertadas na área da construção, que deve ser também tem uma quantidade grande. Tá aí. Também está aqui, né? Tá. Então é uma quantidade muito... 926 aqui, empresa da construção, isso, né? 926. São mais de 3 mil vagas. 12 empresas, né? É muita vaga. E é o seguinte, é importante também destacar que essas atividades cidadãs acopladas ao mutirão, por isso que dignificam esse trabalho que o movimento sindical executa, para mostrar que a nossa preocupação
na realidade, vai muito além das questões do salário, que já são importantes, a negociação coletiva é fundamental, mas nós temos uma série de tarefas que desenvolvemos, tanto no quesito da saúde do trabalhador, no quesito do emprego e no quesito de prestar esses serviços que vão ocorrer aqui. Nós faremos o mutirão dos comerciários em agosto, e eu já quero convidar o Ramalho para ser meu parceiro, como sempre. O Ramalho, como eu disse, é meu irmão. O que ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu estou com ele, ele sabe disso, porque é uma pessoa muito séria e tem um compromisso muito grande com os trabalhadores e com as trabalhadoras. E vai ser em agosto, Ramalho. E lá nós usamos o Vale do Agabaú. Nós usamos a nossa estrutura do sindicato, como você vai usar aqui do Sintracom, mas nós vamos dessa vez ampliar, porque o Agabaú foi privatizado, mas nós já estamos fazendo um acordo e vamos colocar uma série de tendas com todas essas atividades, até para tirar documento, poupar tempo, a Secretaria da Mulher, questões da Justiça. Vai ter umas 15 barracas, todas elas com áreas distintas. E estamos fazendo, como nós temos uma relação muito próxima do SESC, SENAC, nós vamos fazer, inclusive, vai ter ações de cultura lá no Vale do Agabaú nessa data. E normalmente nós ficamos praticamente a semana toda, porque como nós colocamos, pelo menos o último já foi menos pessoas, conforme expliquei, por conta do desemprego estar muito baixo. Mas esse próximo, mesmo o desemprego está baixo, porque também tem a questão, o desemprego está baixo porque muita gente também não quer trabalhar, está desanimado, jovem. Então nós precisamos despertar o jovem para participar, para que a gente possa. Eles gostam muito da área de tecnologia e logística. Então vamos ver se trazemos os jovens também para esses empregos. E é que muitas vezes nós tínhamos, no primeiro, tinha 6 mil vagas e foram 15 mil pessoas. Então não dava para atender todo mundo no mesmo dia. Então nós dávamos uma senha colorida para voltarem nos dias seguintes. Voltaram a semana toda, ficamos lá com o sindicato aberto só para essa finalidade. O que nós estamos tentando e não conseguimos, Ramalho, eu não sei se você também buscou essa alternativa, é do Vale Transporte. Eu já falei com o prefeito, ainda não conseguimos, mas vamos ver se nós vamos novamente juntos, porque muitas das pessoas que vêm procurar, você acredita que não tem dinheiro para pagar o transporte condução de volta. Então nós precisamos tentar isso. E damos sempre um lanche, né? Que nós fazemos lá os lanches com o teu também homem lá da Paraíba, o nosso Chiquinho dos Fadeiros. Ele consegue pelo menos um sanduíche, porque o pessoal às vezes chega no dia anterior de madrugada, fica na fila para poder ter essa oportunidade de trabalhar. Tenho certeza, Ramalho, que essa experiência vai ser muito exitosa, porque é uma experiência que o próprio governo, vários ministros reconhecem essa atividade que nós fazemos como uma atividade muito relevante para o Estado, não é só para o movimento sindical, para a área privada, não, isso é uma demonstração que quem quer fazer, quem tem disposição, quem tem vocação, faz. É o que nós estamos fazendo. Então, é essa pergunta que eu ia fazer para o Ramalho agora, se vocês contavam com o apoio, com assessoria, com alguma assistência das autoridades, prefeitura, no caso, o governo do estado, mas eu estou vendo que já tem uma ação em conjunto aí, né, Ramalho? Nós vamos seguir sempre essa experiência do Patá. É claro que isso é um papel que deveria ser do governo, como é a da qualificação, que nós formamos 10 equipes todo mês, 10 turmas, não equipe, 10 turmas, na área de construção, e eu acho que isso aí era uma responsabilidade que deveria ser dos empresários. Como eles não conseguem fazer tudo, a gente faz em parceria com eles, que também eu acho que é um papel importante. E acho que o governo deveria ter uma verba, através daí, quem sabe, ainda que fosse ligado com o CAT lá, né, o Centro de Assistência ao Trabalhador, para a gente facilitar. Eu acho que se for empresário, trabalhadores e governo, nós podemos facilitar a vida das pessoas. O Patá tem toda a razão. A gente vê aqui os custos que nós damos aqui, muitas vezes a pessoa não tem o vale transporte para vir aqui. E aqui a gente acaba dando um lanche também, porque ele não tem condições. E o curso é um curso praticamente de 12 horas por dia, né? E fica mais pesado ainda. Mas eu acho que quando a gente
está se colocando à disposição para colocar uma sementinha, daí a pouco o governo vai aderir e vem também. Talvez precise mais de uma pressão nossa mesmo. Então, fazer um agradecimento aqui, são muitas empresas, né, Ramalho? Eu vou apenas falar algumas aqui que estão apoiando o evento, que no caso, se você lembrar de mais alguma, a MRV, a Droga Raia, a Tenda, o Roldão, Plano e Plano, a Direcional, Açaí, Cirela, Pets também, ou seja, é um rosário de empresas, né, Patá? Na verdade, é uma soma de esforços, não é? Não há dúvida. Você sabe que o governo tem o tal do sistema Cine, né? Que antes havia uma participação na área sindical, e aí cortaram, infelizmente. Talvez vão tentar reconstruir, que eu me lembro que na própria Força Sindical era o maior cine do Brasil, né? Lá aqui na Galvão Bueno, né? Só que o governo não tem a relação que nós, dos sindicatos, temos com a área empresarial, porque nós negociamos todo dia. Temos milhares de empresas que a cada instante nós estamos negociando, dialogando, né? Então, nesses momentos, as empresas até mostram a sua solidariedade por conta sempre do diálogo respeitoso. Quando a empresa cumpre todas as suas obrigações, a nossa conversa sempre é num diálogo muito civilizado. Sempre somos civilizados. É só quando há algumas, é uma minoria, graças a Deus, de empresas que não pagam o salário, desviam função. Aí o nosso papel é de fazer com que as empresas façam ser cumpridos tanto a negociação coletiva através da convenção, quanto a própria CLT. Então, o diálogo nos traz essa capacidade da credibilidade que as empresas têm no movimento sindical. Por isso que tem empresas de um leque econômico aqui, como você comenta, e todas elas porque acreditam no sindicato, e elas vão vir aqui, com certeza absoluta, para contratar as pessoas que estarão buscando o emprego. Muitas vezes é o primeiro emprego, porque nós temos também, eu não sei se vai ser desenhado dessa forma aqui, Ramalho, a nossa expertise nos levou a tantas questões, por exemplo, com os refugiados. Nós temos uma empresa que ela é especializada em contratação das pessoas de outros países. Não é? Isso nós temos uma dívida muito grande, porque na área do comércio, há um tempo atrás, nós infelizmente percebemos lá nos porões da Oscar Freire, a loja a Rua da Elite do comércio do Brasil, não é? Tinha trabalho na área da escravidão. Eram os paraguaios e os bolivianos. Trabalhando lá R$1 por dia, uma loucura. Então, nós fazemos um trabalho também para que essas pessoas tenham oportunidade, né? E com essas questões de guerra no mundo todo, o que aparece, infelizmente, por conta disso, né? De pessoas que têm que sair do seu país, né, para buscar alternativas em outros, porque não acaba essas guerras malucas, né? Da mesma forma, nós fazemos também para LGBTQIA+, fazemos com os afrodescendentes. Nós temos lá, você conhece, o nosso reitor lá da Zumbi de Palmares, o Zé Vicente, uma pessoa maravilhosa. Então, nós temos vários desdobramentos que foram ocorrendo desde 2018 e que a gente foi aprendendo e aprimorando o mutirão. Como eu disse, o mutirão passa a ser uma festa, porque é uma oportunidade da família. Teve no primeiro mutirão, foi uma coisa emocionante. Foi uma pessoa, foi o primeiro da fila, hein? O primeiro da fila ficou a noite toda com a família dele, tava com a mulher, a filha, uma coisa maluca, estavam lá. E ele conseguiu um emprego. Saiu até uma reportagem no Fantástico da época. A emoção. Ele saiu chorando. Ele, abraçado à família, naquela oportunidade, o desemprego era muito elevado, conseguiu, na realidade, uma das questões mais relevantes da vida, que é o trabalho. É ter uma atividade que possa fazer com que a sua família tenha uma condição satisfatória, né? Tenha comida, tenha roupa e assim por diante. Então, eu acho que esse mutirão vai muito além dessa questão de vir aqui no emprego. Tem muitas questões que estão dentro da perspectiva de cidadania.
É uma multiplicação da questão social, né, companheiro Ramalho? O companheiro Patá falou aí dos refugiados. A gente tem haitianos, né? Nós temos aí pessoas que vêm da Angola, da Nigéria, da Venezuela. O setor da construção civil está absorvendo bem esse pessoal? Nós já temos mais de 5 mil estrangeiros, né, no setor da construção, principalmente haitiano, né? E é uma coisa interessante porque muitos haitianos que é formado em engenharia lá estão trabalhando aqui de servente de obra, e aprende a profissão para ser pedreiro, carpinteiro, né? E as construtoras têm muito interesse nessa mão de obra porque o cara que é engenheiro ele já tem um outro pensamento. Mas como o diploma dele não é revitalizado aqui, né? Não é certificado aqui, ele acaba trabalhando em qualquer coisa porque lá não tem emprego. A mesma coisa acontece também com os venezuelanos, o pessoal da África, né? Sim. A construção hoje tem mais ou menos aí uns 2% de estrangeiro no setor. Perfeito. Aqui a gente já está praticamente esgotando essa questão do mutirão, né? Vamos deixar aqui os dados, né, Ramalho? Que o mutirão do emprego é dia 29 de abril, gente, na próxima terça-feira, aqui no Sintracom, que fica aqui na Conde de Sarzedas 286, né, Ramalho? Aqui vizinho praticamente à Praça da Sé. As meninas passaram para mim aqui que os documentos necessários é RG, CPF e o currículo também de trabalho. Agora, a pessoa pode entrar no site do Sintracom, que é muito fácil, entrar Sintracom São Paulo, é só digitar isso aí no Google, né? E você pode preencher o currículo no site do Sintracom, mas é preciso você, na verdade, imprimir o currículo, né, Ramalho? Para poder trazer esse currículo, na verdade, impresso. E, mais uma vez, são 3.631 vagas disponibilizadas, e qualquer mais informações você pode ligar para o 3388-4800, que é o nosso telefone. Mais alguma informação, Ramalho, sobre isso? Não, eu só agradecer mais uma vez aqui o nosso querido Patá. Patá hoje é uma das maiores lideranças mundial na área de construção, por conta da sua experiência que ele acumulou. Também um cara que tem conhecimento nos bancos das universidades. Perfeito. Tem 2 universidades. Né? E o mais importante é a Universidade da Vida, que ele vem aprendendo ao longo de todo esse tempo. Patá é um companheiro desde a época da Central Força Sindical, viajamos junto para alguns momentos, e sempre que a gente pode, a gente continua almoçando aí, batendo um papo, trocando experiência. Eu tenho muito respeito e orgulho de ser amigo do Patá. E antes da gente encerrar, o Ricardo Vieira, nosso diretor, ele preparou algumas imagens da feira da indústria da construção, que é a FEICOM, foi realizada recentemente em São Paulo, né? E o companheiro Ramalho participou, né, companheiro, ao lado do presidente Lula, estava lá, né? A FEICOM é uma empresa que ela tinha representantes de toda a parte do planeta, né? Onde eles foram fazer demonstrações de materiais, de equipamentos modernos, né? Importantíssimo isso aí. E pela primeira vez ela teve uma atenção muito grande do governo. Quero parabenizá-lo aqui, o presidente da CEBIC, que é o Renato Corrêa. Ele conseguiu levar neste evento, fora os painéis que participaram, o presidente da República, a maior autoridade, né? Verdade. 4 ministros, como Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad estava lá, Fernando Haddad da Fazenda, Jader Barbalho o ministro do Supremo Tribunal Federal da cidade, Márcio França do empreendedorismo. Sim. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, além do presidente das confederações, e muito importante. Depois nós participamos de um outro painel que eu fiz parte, que foi para falar aí da preservação do Fundo de Garantia para o setor da construção. Sim. A preocupação que muitos de nós temos com o desvio que acontece no Fundo de Garantia. Esse painel foi dentro da FEICOM? Foi dentro da FEICOM, foram vários painéis. Eu participei... Nós vemos aí as imagens, né? Eu participei de um grande debate, inclusive ao lado do ministro Jader Barbalho, que, aliás, essa família, eles nasceram para ser político, né? O pai é senador, o irmão Jader Barbalho é governador, e ele é um trator, porque ele trabalha muito como equipe. Sim. Nós já tínhamos preparado, que foi lançado na feira, um grande investimento, praticamente 30 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do pré-sal, que é o Fundo Social de Desenvolvimento,
e outros 15 bilhões do Fundo de Garantia, mas ele pode ser ampliado. E teve, Patá, uma coisa importante que nós aprovamos lá no Conselho de Desenvolvimento, Conselho Curador de Desenvolvimento Social, que é a gente verificar e levantar e o que fazer com as obras paradas desde outros governos. Não é só Temer, tem até da época da Dilma, que por algum motivo as obras estavam paradas. Eu dei uma sugestão que foi acatada, aprovada por unanimidade, né? Que é a gente levantar esses empreendimentos, onde a prefeitura tiver condições de tocar, doar para a prefeitura, aonde não tiver, e tiver alguém que interessa comprar, vender e o dinheiro voltar para o fundo para a gente fazer outra coisa, e aonde eles estão ocupados, até na época eu falei invadido, mas eu fui corrigido lá pelo governo, que não deveria falar a palavra invadido, mas sim ocupado, que a gente pudesse levantar se essas pessoas que ocuparam, elas têm realmente condições de ter casa para morar, o programa Minha Casa Minha Vida, e principalmente o crédito solidário, terminar essas residências, porque além de gerar emprego e renda, nós vamos reduzir o déficit habitacional. Nesse mesmo estilo, nós discutimos a faixa 3, faixa 4, né? Antes você só podia financiar se você ganhasse ou tivesse renda até R$ 8.600. Agora você pode financiar até 12 mil, né? 12 mil reais. 12 mil. E também o limite era R$ 350 mil. Agora você pode financiar imóvel com R$ 500 mil. E com a vantagem, vai de 4% a 8% ao ano. Quer dizer, 4% é mais de 2/3 menor do que a taxa Selic. Então, deixa eu aproveitar esse gancho aí e fazer uma pergunta para o Patá, porque essa do Minha Casa Minha Vida, o Lula está estendendo aí o financiamento para classes que não tinham esse financiamento, como o companheiro Ramalho falou. É gente que ganha ali de 8 até 12 mil reais. Ora, 12 mil reais no Brasil já praticamente atinge a classe média alta. Você acha, na sua visão, na sua experiência, que isso é, grosso modo, uma tentativa do presidente Lula se aproximar mais das elites, mais das pessoas que ele não tinha esse contato? Eu não sei se a intenção dele é essa, mas de qualquer forma, essa remuneração mais elevada são de trabalhadores. Ele é um presidente de todos nós, né? Que ganha pouco, ganha médio, ganha muito. E a ideia, na realidade, é fazer com que esse setor ele seja potencializado, porque é um dos setores que mais emprega as pessoas. Se esse setor começa a vender, começa a ter um consumo maior para o comércio também, o Brasil vai melhorar em muito. Eu acho que ele acertou em cheio, porque não está prejudicando as pessoas que ganham menos, não está tirando a oportunidade das pessoas terem a sua casa ganhando menos para dar para as pessoas que ganham mais. E aproveitando, eu acho que esse governo tem feito coisas realmente muito relevantes, né? A política do salário mínimo, que é fundamental num país que tem uma distribuição de renda muito ruim, a política do salário da mulher igual do homem, e essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Então ele está cumprindo, não é uma questão eleitoreira, porque está chegando a eleição, porque isso era uma proposta de campanha anterior, e ele está cumprindo, ele está demonstrando que o foco dele é o trabalhador, é a trabalhadora, que é a maioria do nosso país. Sim. E o trabalhador e trabalhadora não são só aqueles seletistas, né? Nós gostaríamos que fossem, mas tem todos aqueles dos aplicativos, como falamos, dos motoboys, todos eles são abraçados pela política do governo, na minha compreensão. Agora, aproveitar o gancho também, Ramalho, a gente recebeu hoje pela manhã o companheiro da Força Sindical, presidente Miguel Torres, né, que também é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, e a gente percebe a conversa dos sindicalistas aqui e dá a impressão, presidente, que o presidente Lula também está voltando assim às suas origens, não está? Ele está mais próximo dos líderes sindicais do que no passado, não está? Não, o Lula ele tem esse carisma, ele nasceu para defender os mais humildes, né? Eu comparo muito o Lula no mundo político como o Papa Francisco no mundo religioso. Sim, perfeito. De estar sempre voltado para as pessoas mais carentes, né? Para as pessoas que foram menos afortunadas. O Papa ele sai do hospital e visita um presídio, porque muitas vezes as pessoas estão no presídio. Eu vinha comentando hoje com a minha assessoria, eu saio de casa geralmente 5 horas da manhã, 5h30, né? Eu falei, muitas vezes a gente critica o cara que assalta, o cara que faz isso, que faz aquilo, e nós não sabemos no passado o que nós
realmente cometemos para hoje ter todos esses problemas que só serão avançados se houver a contribuição de todo mundo. A gente lamenta que algumas pessoas de pensamento até um pouco mais fascista, né, eles acham que essas pessoas se resolvem matando. Não é. Resolve com tratamento. Tanto é que nós temos um trabalho que estamos fazendo com Edson Ferrarini, Sim. com a Adriana, sobre doenças mentais, também prevenção de droga, com o Instituto para a Recuperação. E nós estamos ampliando isso agora com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, me recebeu muito bem. Ele vai vir aqui também fazer um podcast para falar disso, falar inclusive de emprego, presidente Patá, né? Como é que nós podemos trabalhar para estar empregando essas pessoas, não só pelo CAT, lá pelo centro dele, lá de atendimento ao trabalhador, mas também via os sindicatos. Como é que a gente pode avançar isso aí para resolver e dizer para ele e para qualquer um que a eleição é ano que vem, agora é hora de trabalhar. Não importa os caras da direita ou da esquerda, nós precisamos dar condições das pessoas terem um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele sempre foi uma grande pregação do Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito. Desde quando era dirigente sindical. E nós acompanhamos isso. E não é por acaso que o cara é presidente pela terceira vez. Sim. Não é por acaso que o Lula é respeitado no planeta. Você não tem, até mesmo o presidente de direita, o governo de direita lá, respeita o Lula, porque ele é um cara comprometido com o crescimento. Quer dizer, para ele não importa se é o trabalhador que ele está defendendo, mas ele sabe, para defender o trabalhador, precisa dar condições ao empresário de empreender. E ele abre muito isso aí para empreendedorismo. Tanto é que ele tem feito os grandes negócios lá fora, dessa viagem que o Patá fez e outros, né? No caso do Japão, lá mais de carne, mas de qualquer forma isso abre, né? Para que a gente possa estar movimentando a economia. Então, eu considero o Lula talvez um dos melhores presidentes do planeta. Perfeito. Patá, suas considerações finais e deixa também aí os seus contatos. Bom, eu só tenho, na realidade, agradecer e estar falando com os trabalhadores e trabalhadoras, em especial da construção, temas relevantes, né, como nós abordamos, e principalmente no sentido de a gente despertar das pessoas que estão nos vendo nesse momento que o movimento sindical é um dos pilares mais relevantes de uma democracia. E no governo passado, simplesmente queriam exterminar o movimento sindical. E o governo Lula, ele voltou a dar o valor que o movimento sindical deva ter, porque é um movimento sindical que se preocupa na sua base, com a luz, com a educação, com a água, com a moradia, com o trabalho, com a saúde. Né? O dia a dia de um sindicato, na realidade, é um dia a dia de cidadania. Todo momento a gente está recebendo demandas das mais diversas possíveis. E o movimento sindical agora tem demonstrado o seu valor, mesmo com a reforma de 2017, superando as adversidades criadas pela reforma e trazendo serviços como esse que foram apresentados nesse programa, como mutirão, entre outras questões. Então, eu estou muito feliz e deixo um abraço fraterno para todas aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento. E, se quiserem ver um podcast dos comerciários, vai no YouTube, pega o celular, busca TV Comerciário. Vai lá, você vai ganhar uma caneca. Ó, tá vendo a caneca aqui de Sintracom? Você vai ganhar dos comerciários também. Põe lá, tem o sininho e fica lá assim inscrito. Perfeito. E eu agradeço o Duarte, meu irmão Ramalho, o Ricardo e todos que estão aqui conosco nesse desafio importante. Perfeito. Obrigado, Patá. Companheiro Ramalho, sua consideração final. Agradecer a você, Tony, agradecer o Patá, agradecer o Ricardo Vieira, o Emerson, toda a nossa equipe, a equipe do Patá. Equipe campeã, né? Sem essas equipes nós Sim, não a somos gente nada. não faz o gol, né? Não faz o gol. Então, o time tem um técnico em qualquer parte do mundo para estar orientando, mas o técnico sozinho também não faz gol. Né? O técnico precisa de ótimos jogadores e nós temos esses ótimos jogadores, por isso estamos sempre fazendo bonitos gols. Perfeito. Obrigado, amigos. Não temos mais tempo e voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.